Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar do SMC, Smart Money Concept. Essa semana eu fiz lá no Stories do Instagram, se você não segue a gente lá, Wyckoff _ Academy, tá? Eu fiz duas enquetes. A primeira era: você acha que o SMC é um price action com novos nomes, né? E a segunda enquete era: você acha que o SMC usa a metodologia de Richard Wyckoff? Tá? Então essas duas foram as questões que eu coloquei lá. No final eu falo o resultado, tá, para vocês. E no final também eu vou falar de dois canais para você seguir, para você aprender, né, o SMC, né, o Smart Money Concept. Aqui a gente está num site que é um blog, que é uma comunidade, que tem indicadores, que tem um monte de coisa. É um site bem conhecido lá fora, tá? O Earn Forex. E aqui eu achei um artigo, né? Um artigo que reflete muito bem a minha opinião, estou sendo bem claro, tá? A minha opinião sobre o SMC. Então eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil, tá? E a gente vai lendo na íntegra, para ver o que o pessoal lá de fora também acha sobre o SMC, tá? Isso daqui com certeza é uma discussão que nunca vai ter fim, mas porém é questão de posicionamento, tá bom? Vamos lá. O que é a estratégia Forex SMC, Smart Money Concept, né? Se você esteve perto de fóruns de Forex ou mídias sociais ultimamente, sem dúvida ouviu as pessoas falarem sobre a negociação de Smart Money Concept. Você pode estar se perguntando: o que é SMC? E se ele merece todo o hype? Realmente está muito hypado já há alguns anos, né? Neste post apresentaremos a negociação do Smart Money Concept para que você possa tomar tomar uma decisão informada sobre se deve ou não experimentar essa estratégia em suas próprias negociações, tá? Mas vamos lá, o que é negociação Forex SMC? Lembrando que a gente está traduzindo aqui, aliás, está a tradução automática, e eu vou lendo, né? Se eu me enrolar um pouco, a gente tenta traduzir o conceito, porque é tradução automática, tá? Então vamos lá, o que é a negociação SMC? A maneira mais simples de descrever a negociação do SMC é dizer que é um price action com um nome diferente, tá? Isso reflete também a minha opinião, Eduardo Custódio, tá? O SMC envolve o uso de conceitos clássicos do Forex, como oferta e demanda, padrões de preço e suporte e resistência ao trade. Mas tudo recebeu novos nomes e descrito de uma maneira diferente. No caso, é descrito de uma maneira diferente. Os trades de SMC referem-se a ideias como conquista de liquidez e bloqueios de mitigação. No caso ali, ele está falando ali das regiões de liquidez, né, e mitigação. Embora sua terminologia possa parecer estrangeira, quando você examina o SMC, percebe que é uma abordagem de negociação mais tradicional do que parece à primeira vista. Eu tive a mesma opinião, tá? Aliás, eu tenho a mesma opinião e tive a mesma percepção. Vamos tirar algo do caminho antecipadamente. Não há nada de errado em usar o SMC. Se funciona para eles, beleza. Dito isso, vamos criticar alguns aspectos do SMC nesse post, então esteja pronto para isso. Teoria. SMC não é apenas uma estratégia de negociação de Forex, mas toda uma filosofia sobre como os mercados funcionam. Basicamente, a SMC afirma que os fornecedores de mercado, no caso os market makers, ou seja, bancos, fundos de hedge, todo mundo, né, big players em geral, são entidades manipuladoras. Além disso, estão ativamente dificultando a vida dos trades de varejo. De acordo com o SMC, como trade de varejo, você deve basear sua estratégia no que está acontecendo com o Smart Money, ou seja, o dinheiro pertencente aos formadores de mercado. Na verdade, você deve tentar padronizar sua negociação de como esses criadores de mercado estão negociando. Eles estão preocupados com a oferta e demanda e a estrutura do mercado. Portanto, como trader SMC, também é isso que você está procurando ao tomar sua posição
ao tomar sua própria decisão de trade. Tá? Então ele está falando que você está tentando negociar igual os grandes players, procurando oferta, demanda e estrutura de mercado. De onde veio a negociação SMC? O Smart Money Concepts originou-se com o The Inner Circle Trader, ICT, que é um programa oferecido por um trader chamado Michael Handleston. A ICT oferece alguns recursos gratuitos, bem como orientação Forex paga. Então, tudo que você vê aqui no Brasil, tá? Originou desse lugar. Ou o cara, ou um brasileiro copiou dele, ou o brasileiro copiou de um gringo que copiou dele, ou o brasileiro copiou de outro brasileiro, copiou de outro gringo que copiou dele, tá? Então, a origem é desse cara aqui, tá? Esse aqui é o primeiro canal que você deve seguir se você quer aprender Smart Money Concepts. É muito complexo a forma que ele fez. Cara, é bem complexo, é muita informação. Cara, tu vai ficar um ano ali estudando e você não vai aprender tudo. Mas se você quer aprender o SMC da forma que ele ensina lá, pode ir lá que tem muito conteúdo gratuito, tá? Muito, muito, muito mesmo. E dominou, né? Não tem o que falar. O ICT é o canal que você deve seguir para aprender Smart Money Concepts raiz. Por quê? É o cara que inventou o negócio, tá? É ele. Vamos continuar. Principais conceitos e terminologia. O SMC parece altamente técnico quando você começa a ler sobre ele. Você pode estar coçando a cabeça com o vocabulário básico. Para ajudá-lo, aqui estão as explicações de alguns termos comuns usados pelos trades SMC. Bloco de pedidos, que são os order blocks. Essa terminologia é usada para discutir oferta e demanda. Alguns trades de SMC dizem que os blocos de pedidos, order blocks, são um conceito mais refinado do que oferta e demanda regulares, mas outros contestam essa informação. Resumindo, order blocks não são nada mais, nada menos do que regiões de oferta e regiões de demanda. Vamos ver isso mais lá na frente. Fica aí, não sai que a gente vai ver isso lá na frente. Blocos de quebra e blocos de mitigação, esses termos se referem a suporte e resistência. Gaps de valor justos, o Fair Value Gap, este termo refere-se a um desequilíbrio ou imbalance, a uma variedade de diferentes tipos de lacunas, no caso gaps, né? E todas elas foram identificadas anos atrás. O que ele quer dizer? Que não existe nenhuma novidade em relação a gap ou a imbalance. Isso daí já foi falado muitos anos lá atrás. Os alunos do Programa de Aceleração Método ICOF em 2021, eles têm aula sobre essa informação, só que lá eu não falava Fair Value Gap, não é, lá é o gap, né? A gente explica o gap, como também não foi eu que inventei, eu aprendi essa terminologia com o Al Brooks. E se tem algum aluno nosso aí assistindo esse vídeo, por favor, deixa no comentário para confirmar o que eu estou dizendo, tá? Inclusive é uma das aulas que o pessoal ficava de boca aberta e falava, caraca, que conceito interessante, eu nunca pensei dessa forma. Isso daí muito antes de eu ouvir falar em SMC, tá? Vamos continuar. Você descobrirá que outros conceitos do SMC também são familiares para você, quando descobrir que a terminologia sofisticada está se referindo. Ao analisar os mercados, o SMC foca muito na quebra de estrutura do mercado, ou BOS. Acho que é isso, é a quebra de estrutura. Resumindo, para você ter ideia, são duas siglas que falam a mesma coisa, que significa o quê? Rompimento do topo anterior. Então aqui você tem, vamos lá, você tem esse movimento de alta, por que não está arriscando? Você tem um movimento de alta, tem o pullback, né? Tradicional pullback, retrocesso, só que eles já inventaram outro nome, já é outro nome já. Quando rompe, em vez de romper o topo, agora você não rompe o topo, agora você quebra a estrutura. Por quê? Isso aqui é a estrutura, tá? Aqui, ó, estrutura, estrutura. Hoje em dia não é mais bonito falar que rompeu o topo, você fala que rompeu a estrutura do mercado, tá bom? É isso. E aqui é o choque.
O choque é o quê? O choque é a reversão da famosa tendência, tá? O mercado, ó. Quando ele não consegue mais suportar, né? Ele perde suporte, ele faz um choque, mudança de característica, change of character, tá? No Wyckoff também tem o choque também, só que é totalmente diferente do que eles ensinam. Então daqui já é uma coisa para se dizer, que o Wyckoff não tem nada a ver com o SMC, tá? Não tem nada a ver, porque às vezes você pode achar uma estrutura de Wyckoff em algum lugar, você vai ver o choque e você fala, ih, mas lá no SMC também tem choque, então é igual. Não é, totalmente diferente. Aqui é a perda da mínima, perdeu a mínima, fez o choque, tá? Reversão de tendência. Vamos continuar. Controvérsias sobre o conceito de dinheiro inteligente de negociação. O SMC é controverso por alguns motivos principais. A teoria por trás disso está incorreta. O SMC não está negociando com os bancos. Embora possa funcionar, não é novo, tá? Ponto muito importante. Eu não estou falando que não funciona, o artigo não está falando que não funciona. O questionamento aqui é o quê? É o hype que se tomou e as pessoas achando que esse cara, no caso, né, ele reinventou a roda. E, na verdade, não. De forma simples ali, né, na quebra de estrutura, a gente viu que são conceitos antigos com novos nomes, tá? Refinado, uma coisa mais refinada. As falhas da teoria. Qual é a falha na teoria por trás do SMC? Voltamos ao que mencionamos anteriormente sobre os criadores de mercado. Os três de SMC dizem que as manipulações dos agentes do Smart Money são o motivo pelo qual certos padrões do SMC estão se formando. Mas o SMC não fornece nenhuma evidência de que essas manipulações estejam ocorrendo, ou sejam responsáveis pelos padrões. Há pouca lógica em declarar que as manipulações de dinheiro inteligente estão criando os padrões. É verdade que os bancos e outros grandes players são os que movem o mercado, mas não é verdade que esses fornecedores de mercado, no caso market makers, estão atrás dos comerciantes de varejo, estão conspirando ativamente para manipular o mercado. Em vez disso, seu papel no mercado é criar liquidez. Simplificando, os criadores de mercado não se importam com sua existência. Os comerciantes de varejo simplesmente não são tão significativos no grande esquema das coisas, mesmo quando você os adiciona. Isso significa que a manipulação do mercado é inteiramente um mito? Não, isso acontece, mas não da maneira que o SMC descreve. Resumindo, aqui a manipulação de mercado existe, sim, é fato, sim. Nós fazemos parte do ecossistema, sim, né? Nós somos o trader de varejo, nós fazemos parte do ecossistema, sim, e a gente está no meio do caminho, está no meio do bolo, então por isso o Wyckoff definiu o homem composto. Então ele bota todo mundo. Quem não está na direção que o mercado está seguindo, a direção mais forte, né, está contra o mercado. Então não importa se é o Bradesco, se é o Itaú, se é o presidente da República que está fazendo um super trade, não interessa, tá? Por isso existe o homem composto e o Wyckoff dizia sobre ele, tá? Então aqui a questão não é simplesmente a pessoa física, né, o trader de varejo, é o mercado como um todo, mas a manipulação existe sim. Não é diferente do comércio do varejo regular. Os comerciantes de SMC acreditam que estão negociando com os criadores de mercado em vez de negociar com outros comerciantes de varejo, que isso lhe dá uma vantagem que falta a seus colegas comerciantes de varejo. Então aqui ele está dizendo que quem opera o SMC está na frente de quem não opera o SMC. Na verdade, os comerciantes SMC estão negociando exatamente como seus colegas comerciantes de varejo. Eles não estão negociando com os bancos. Novos termos, velhos conceitos. Finalmente, toda a terminologia reembalada e sofisticada é uma fonte de irritação para muitos traders. A ICT ganhou muito dinheiro ensinando SMC aos comerciantes, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Se as pessoas aprenderam, beleza. Não há nada de errado com isso em si, pois são métodos de ensino que podem ser úteis, mas alguns comerciantes que acham que apresentar esses conceitos antigos como se fossem novos é de alguma forma hipócrita.
Para adicionar isso, ter que aprender todos esses novos conceitos adiciona um nível de complicação desnecessária à coisa toda. Penso da mesma forma, até porque eu acabei de falar. Se você aprendeu que a tendência de alta é isso daqui, cara, rompeu, pullback, cara, para que tu vai... estrutura, cara, o pessoal quer sofisticação, é muito mais bonito falar que rompeu boys. Rompeu boys, estrutura de mercado, não sei o que, Fair Value Gap, Equal High, Equal Low, é topo duplo, fundo duplo, isso daí todo mundo já sabe. Zona de mitigação, me ajudem. Vamos lá, o SMC não apenas reinventa a roda, mas simplesmente renomeia a roda, colocando-a em um novo pacote. Ainda é uma roda, ele gira exatamente da mesma maneira e pode levá-lo exatamente ao mesmo destino. Por que se dá o trabalho de aprender um novo idioma para discutir algo no qual você provavelmente já está familiarizado? Para a maioria, embora não todos os trades, simplesmente será mais fácil falar sobre suporte e resistência. Tá? Prós e contras, vamos ler aqui também rapidamente. Vantagem do SMC: a negociação de conceito de dinheiro inteligente parece funcionar para alguns comerciantes. E realmente funciona, tá? Às vezes, a mesma coisa explicada de forma diferente entra mais fácil na cabeça dos outros. E a impressão que eu tenho é que isso o ITC conseguiu fazer. Ele conseguiu explicar a mesma coisa que já existia de uma forma diferente e agora as pessoas estão aprendendo muito mais, tá? Se funciona para você, não há razão para não usá-lo. Ser capaz de entender consistentemente o que o preço está fazendo e lucrar com seu comportamento é mais importante do que saber por que o preço está se movendo da maneira que está. A ação do preço, o price action, tem uma história de décadas de produção de resultados para muitas pessoas, não apenas em moedas, mas também em outros ativos. Como o SMC é um price action reembalado, ele possui um núcleo sólido, isso que eu estou falando. O cara criou uma metodologia dentro do price action, e isso é muito interessante, tá? E já tem gente que já recriou o próprio SMC, já foi recriado novamente. Se você prestar atenção vendo os canais no YouTube, o pessoal ensinando, devido à complexidade que é o ICT, muita gente já reembalou novamente o ICT, tá? Embora a teoria de que os grandes institucionais estão visando os comerciantes de varejo seja duvidosa, parece plausível sugerir que as instituições maiores às vezes podem ir atrás das menores, gerando parte do que estamos vendo. As capturas de liquidez existem, com certeza, mesmo que SMC as esteja apresentando em uma estrutura questionável. Portanto, alguns elementos teóricos do SMC podem ser viáveis, mas não como o SMC os descreve. Então vamos lá, contras. Alguns dos elementos teóricos do SMC não parecem fazer muito sentido quando você pensa logicamente sobre os comerciantes de varejo. São irrelevantes para os grandes players. Isso aqui não interessa para a gente, tá? Acreditar de todo o coração em tudo que o SMC apresenta pode resultar em mau entendimento sobre os fundamentos do mercado. Não se pode provar nem refutar a teoria por trás do SMC. Eles são puramente especulativas e apenas o insider seria capaz de reproduzir evidências concretas. Cara, tanto faz também, o negócio está dando certo. Isso significa que ninguém pode verificar se o modelo de realidade da SMC está correto, mas também ninguém pode refutá-lo 100%. Tudo o que qualquer um pode fazer é argumentar com base no qual acredita sobre o que as instituições fazem. Mudar toda a terminologia de maneira como o SMC faz pode resultar em um processo de reaprendizado desnecessariamente, complicando para price action, especialmente se você já estiver familiarizado com a linguagem padrão do price action. Também pode tornar mais difícil para você compartilhar o que aprendeu com outras pessoas que falam as línguas normais do price action, tá? Isso aqui é um fato interessante. Então, se você tem lá tendência principal, tendência secundária, tendência primária, né? Simples. Se você tem lá equal high, o que é o equal high? Um topo duplo. Equal low, fundo duplo. O que é a estrutura de mercado? Cara, a tendência é uma tendência, né? Pode ser de alta ou de baixa. Cara, então assim, dar nomes novos para coisas que já existem.
Não faz sentido. Você pode negociar usando o SMC. A negociação do SMC provavelmente não seria tão popular quanto é agora se alguns traders não o considerassem intuitivo. Tá? Como eu disse, eu acho que tem muita gente que reaprendeu o Price Action com o SMC. Se você gosta de como o SMC expressa a sua terminologia técnica, então vá em frente e experimente. Esteja ciente de que a estratégia é uma forma reembalada de boa e velha negociação de Price Action e que você está fazendo a mesma coisa que muitos outros traders de varejo. Mas não há nada de errado com isso, porque a boa e velha negociação do Price Action é um método testado e comprovado, que tem sido lucrativo por muitos traders por décadas. Se a estranha terminologia do SMC confunde você, ou se você estiver procurando por mais recursos gratuitos, existem paywalls para muitos programas SMC. Apenas estude o Price Action, você estará aprendendo a mesma coisa de qualquer maneira. Então, resumindo, aqui ele bate forte no SMC. Eu não estou aqui para bater forte, para bater fraco, nem nada. Mas a minha opinião reflete esse artigo. Por isso que eu não preciso escrever nada, eu somente li o artigo, tá bom? Agora vamos aqui o que eu separei do Forex Factory, tá? Price Action made simple with supply in demand level, tá? Então, fazer, né, operações simples ali no Price Action de oferta e demanda, níveis de oferta e demanda. Isso aqui é de 2013, tá? Então, assim, se eu não me engano, o canal do ICT deve ter uns 6, 7 anos no máximo. Isso aqui é de 2013. Aí entra o que o cara do artigo falou. O Price Action é muito velho. E o Price Action ele pode ser padrões gráficos, onde o pessoal coloca ali figuras, né? Triângulo, triângulo, flâmula, tudo isso daí. O pessoal tem esse Price Action? Tem. Tem o Price Action de oferta e demanda? Tem. E o ICT é um Price Action de oferta e demanda. Tá bom? Então aqui, ó. Será que isso aqui te lembra um Order Block? Qual a diferença? O cara conceituou o Order Block. Ele falou, o Order Block de alta é o último candle antes da tendência, o candle na tendência de baixa, né? O último candle que vira para alta. Beleza. Aqui não, o cara marcou uma região. Então tá marcada, cadê? Vai ficar mais fácil. Aqui, ó, tá marcada a região. Aqui dentro você acha o Order Block e ele volta e testa. Aqui embaixo a mesma coisa, tá? Beleza, vamos continuar. Aí fala aqui, ó. Demand Zone, Demand Zone, Demand Zone, Supply Zone. Mesma coisa, aqui você acha um Order Block, tá? Quebra de estrutura. Lá. Aqui você acha o Order Block. Aqui você tem também Order Block, você acha... Cara, então assim, são zonas de demanda. O pessoal quer comprar mais barato e vender mais caro. E tem um outro termo também, que é o termo do mais barato e mais caro. Cara, aquilo dali para mim é Fibonacci. Você pega o Fibonacci, porque que os melhores pontos para comprar de Fibonacci é abaixo de 50%. Porque é região, né, de melhor demanda. O preço está barato abaixo de 50%. Não precisa o cara do ICT falar isso, só que tem um termo técnico lá em inglês que eu não lembro, que os caras falam que eu não lembro. Tá? Aí vem ali, compra no 38%, 61%, aí o pessoal compra no 80%, beleza, é Fibonacci. Beleza? Aqui, mesma coisa, ó. Isso aqui, ó. É o oferta e demanda, olha lá, mesma coisa, oferta e demanda. Oferta e demanda, olha lá, oferta e demanda. Tá? Volta para ter, oferta e demanda. Aqui, oferta e demanda. Ah, vai ter impulsão, vai. O mercado pode voltar aqui? Pode, por quê? Olha lá, região. Tá? E outra coisa que eu queria mostrar, vou só puxar até o final aqui, ó, mesma coisa. A diferença é o quê? O cara ele pegou a região, de oferta aqui, ó, e marcou. Beleza? Muda muito? Será que muda muito? E mesma coisa. Beleza. Agora eu vou trazer aqui para cá o conceito de que batem muito. Ah, tem que ter o semanal na tendência, o diário na tendência, H4, né? H1. Cara, aqui, ó, teoria de Dow. Elliott. Cara, se você estudar, os caras falavam isso há muito tempo. Tendência primária, tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Isso daqui é velho. Isso aqui Dow ensinava isso daqui, não tem mistério. Aí você vai lá, vai marcar o seu Order Block, né? O Order Block.
Quando a tendência fizer confluência, né? Cara, análise técnica ensina isso. Tem um monte de professor de análise técnica que ensinava isso daqui. Quando o mercado fizer confluência na tendência para subir, todo mundo vai lá e compra. Beleza? Então, assim, aqui, ó, teoria de Dow. Então, assim, o meu pensamento. Todo mundo está ensinando agora o Smart Money Concepts, todo mundo está ensinando. Mas se você é novo no mercado, qual o problema? O problema, assim, se você talvez tenha 1 ano, 2 anos, daqui a pouco o pessoal vai estar achando que o Dow que copiou o ICT, pô. O nego vai estar achando que o Elliott que copiou ele, porque os caras não falam da onde que vem. Eles não falam aonde eles aprenderam as coisas, eles esquecem o passado. Se depender de muita gente aí, nego nem sabia que o Wyckoff existia, tá? Todo mundo vai inventando um método novo em cima do outro método, em cima do outro método. E assim, não estou falando que não funciona, funciona sim, o negócio funciona, né? É price action, não é o Wyckoff, tá? Mas devido à demanda, muita gente falando, eu achei interessante trazer esse conceito, tá? Pesquisei sobre isso daí desde 2021, venho estudando, tentando colocar no operacional, ver se faz algum sentido. Cara, não vejo nenhum santo grau, nenhuma novidade. Posso estar errado, às vezes ficou melhor para você, mais fácil para o seu operacional, tá? E aqui está o canal dele, tá? ICT, né? Aqui, ó, The Inner Circle Trader. Esse aqui é o cara que inventou esse negócio todo. Então segue ele lá, 496 mil inscritos. Ele tem feito muita live, tem muito material, meu irmão. Aqui tá tudo que você precisa aprender. Cara, eu gostei desse método, eu acho que é mais tranquilo para mim aprender o Price Action. Cara, cai para dentro, tem tudo lá. Agora, se você quiser aprender de uma forma mais, né, não vou dizer mais sofisticada, de uma forma mais simples, né, tirando um monte de nuances, tem o canal Trade. Para mim, esses caras são brabo, muito bom. Os caras são bons mesmo. Simplificou muita coisa, tá? Simplifica muita coisa e é o Price Action propriamente dito, de oferta e demanda, tá? É o Price Action de oferta e demanda. Não tenho o que inventar, tá? É o Price Action de oferta e demanda, só que com nome refinado. Se tu quer isso daí com nome refinado, beleza. Aqui é o nosso operacionalzinho, que não tem isso daí, mas muita gente, muito aluno tá vindo, o pessoal que está usando o Wyckoff Academy também, para esse volume, né, nossa ferramenta WAPV, tem utilizado também, porque tem aprendido o conceito, tem falado que tem ajudado, melhor na tomada de decisão. Então, pode utilizar, não tem mistério nenhum, tá? Não tem problema. A gente apoia completamente. E, baseado nisso, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um módulo, né? Para quem já é aluno, tem um curso, sabe que o curso é vitalício. Vamos colocar um módulo de SMC lá dentro. Porém, nós não vamos ensinar, né, o que o ICT lá ensina, mas nós vamos ensinar o que o pessoal tem ensinado, mas com a leitura de Wyckoff propriamente dito, porque nós vamos colocar conceito de volume e eles só usam conceito de liquidez. E conceito de liquidez está em suporte e resistência, né? Oferta e demanda, suporte e resistência é liquidez, não tem o que inventar, tá? Aqui, ó. Pronto, aí, ó. Um monte de order block. Pronto. O que a gente vai explicar é explicar dentro do conceito do Wyckoff. E outra coisa, uma coisa simples que eu estava conversando hoje com um amigo nosso aí. Order block, cara, o pessoal pega aqui, ó. Aqui, ó, order block. O pessoal não pega, deveria pegar. Pronto, você puxa aqui Pronto, você puxa aqui o seu volume profile, aí você tem o ponto de interesse do player, porque você está vendo a região de negociação. Isso aqui não é price action, tá? Quando você vê a região de negociação, não é price action. Você está vendo que teve muita negociação nessa POC, coincidência ou não, o mercado voltou nessa região, em cima do Jack, teve um CLU, que é o nosso Climax Up, teve entrada de... Cadê? Entrada de institucional, trade profissional e a tendência continuou. Eu continuo achando que é muito mais claro, né, ler o mercado dessa forma. Aqui eu tenho Spring, eu tenho
tem um mercado sem oferta, que, aliás, sem demanda, caindo, uptrust, mudança de característica aqui dentro. Cara, então eu vou olhando o mercado dessa forma, com preço e volume. Para mim, preço é 50%, volume é outro 50% do mercado. Só que o pessoal acha que o preço é 100%, não tem problema nenhum. Como eu falei, tem gente fazendo assim. Mas falar que o SMC é o Wyckoff, tá errado, tá? Tá errado. Agora, você pode pegar o conceito do SMC e colocar dentro da sua análise de Wyckoff. Por isso, nós vamos trazer esse módulo exclusivo, novo, para outra semana, até a semana do Carnaval. Talvez na outra semana já esteja dentro do conteúdo, tá? Então, é isso daí. Essa é a minha opinião sobre o SMC. Tem muita gente se dando bem fazendo operação, tem muita gente se enrolando mais ainda com o que já sabia. Então, se você tem dúvida e quer operar somente o Price Action de oferta e demanda, vai lá no Forex Factory, você vai achar um monte de conteúdo, só pesquisar aí, ó, Price Action, Supply e Demand. Pronto, você vai achar um monte de coisa aí informativa, beleza? Então, se inscreve no nosso canal fala de Wyckoff raiz, tá? A gente fala de Wyckoff raiz, preço e volume raiz. Ah, mas tem um monte de indicador. Cara, não interessa. Igual outro dia o cara veio falar, meu indicador é o dedo. Cara, hoje em dia já tem alguns indicadores de SMC que eles facilitam a visualização. Eles identificam o order block, eles identificam o fair value gap. E qual é o preconceito de você ter isso na sua tela? É igual o cara que fala assim, eu gosto de dirigir carro manual, que é muito bom. Pô, o cara que fala que gosta de dirigir um carro manual é porque nunca dirigiu um carro automático, pô. Só tu dirigir um carro que estaciona para você, o carro que tu não precisa ficar apertando a embreagem, o carro que freia, se ele identificar que ele vai bater na frente dos lados, sei lá. Pô, pelo amor de Deus, né? Então não vamos ser ignorantes, não vamos querer ser melhor que ninguém, não vamos querer enganar ninguém. E é isso. Bom carnaval, boas festas a todos e beba com moderação. Um abraço, valeu, fui!